Você sabia que o desejo de Deus para nós como cristãos é a nossa santificação? Deus, ele deseja que nós sejamos santos, ou seja, sejamos mais como Jesus. Ele quer que sejamos separados e façamos algo diferente e distinto. Em outras palavras, nós precisamos quebrar algumas cadeias e renovar a nossa mente. Esse é o desejo de Deus. Se nós formos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, diz o seguinte. Vamos ler juntos? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chamas é fiel e fará isso. Amém? Ele prometeu e ele vai fazer, né? E a maneira que ele começa a trabalhar na gente com a santidade, ele trabalha no nosso ser inteiro, ele trabalha no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém? E hoje eu quero pregar um pouco sobre isso. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre como Deus pode nos tornar cada vez mais santos e separados, para que daí Ele possa usar as nossas vidas, né? Amém? E a mensagem de hoje é... Eu vou estar usando esse... Então, a mensagem de hoje é... Aprendendo como Deus pode me tornar santo. Nós vamos aprender e o meu desejo é que isso desperte uma curiosidade dentro de você, e daí você começa a buscar mais, porque isso aqui é só um começo, um início, tá? O desejo de Deus é que tenhamos uma vida saudável, ou usando as palavras do versículo, sejamos preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele está nos preparando para o retorno dele. A Bíblia diz que ele prepara a igreja e ele deseja que a igreja seja irrepreensível, ou seja, sem mancha, sem mácula. Ele quer uma igreja linda. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é a igreja. Você pode apontar para o seu vizinho aí e falar: você sabia que você é a igreja? E as pessoas, quando eles procuram uma igreja, eles não procuram um prédio, eles não procuram nada disso. Ele procura a sua vida, eles olham para a sua vida, porque a sua vida é o testemunho vivo, né? Se você vive uma vida irrepreensível, as pessoas, eles começam a olhar para você e falar: nossa, eu quero ir para tua igreja. Mas se a sua vida for uma bagunça, você acha que as pessoas vão querer vir para tua igreja? Não. Mas quando você tem um testemunho, quando você tem coisas na sua vida que estão mudando, né? As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, eu vejo algo diferente na sua vida, eu gostaria de saber o que está acontecendo, né? E Jesus, ele diz lá em Mateus 11, 28, ele diz lá em Mateus 8, 28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caminhar com Jesus não é algo difícil, é algo bom, é algo fácil. E quanto mais nós chegamos mais próximos deles, mais podemos aprender dele. E como que nós aprendemos isso? Estando na igreja, lendo a sua Bíblia. E daqui eu vou expandir um pouco mais sobre isso. Mas nós sermos seres humanos, nós somos tripartidos. Assim como Deus, nós sabemos que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós, como
homens e os seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos compostos de 3 partes. E essas 3 partes, ela funciona com uns aspectos diferentes, tem uns aspectos diferentes e funcionam de uma maneira diferente uma da outra, mas também ela encaixa em cada um. Mas também o nosso processo de cura e santificação pode ser muito mais fácil quando nós entendemos essas coisas. Então isso aí E hoje eu gostaria de explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou começar falando sobre o corpo. Primeira coisa, o seu corpo, o meu corpo, ela é a casa da nossa alma e do nosso espírito. E ela faz... O que tem no seu corpo? O seu cérebro, os seus músculos, os seus órgãos, né? E isso, ele nos dá Você sabia que você tem 5 sentidos, que é visão, olfato, paladar, tato e audição. E com esses 5 sentidos nós envolvemos e interagimos e temos consciências do mundo exterior, do mundo, né, como nós vemos. É por isso que precisamos do corpo, para que nós tenhamos contato com o mundo, tá? O nosso corpo e as nossas emoções, elas são interligadas. Então, quando estamos sintonizados com os nossos 5 sentidos e emoções, conseguimos discernir melhor os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tá? Então, é somente através do espírito que a alma e o corpo podem interagir plenamente com Deus. Então, o nosso espírito interage diretamente com Deus através da alma e do corpo, mas é os nossos 5 sentidos, nossos pensamentos e as nossas emoções que pode fisicamente e psicologicamente o que está ocorrendo espiritualmente. Então, somente através do Espírito que nossa alma e o nosso corpo pode interagir com Deus. Amém? Vamos lá para Hebreus capítulo 5, versos 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então, é interessante nesse versículo que através de um sentido exercitado eles podem discernir entre o bem e o mal. E eu gostaria de explicar algo rapidamente para vocês sobre o corpo. Então, por favor, coloque a sua mão na sua nuca. Aqui tem um nervo chamado nervo vagus. E esse nervo, você pode tirar a sua mão da sua nuca. Esse nervo, ele estende até a sua coluna. E ele tem ele tem muitas outras partes. Ele estende até os seus pulmões, o seu intestino e muitas outras partes do seu corpo. Então, quando você está muito nervoso ou com medo, o que acontece com o seu corpo? Quando você está muito nervoso, você sente borboletas no seu estômago. Então, o que acontece? Você está tendo um sentimento, mas o seu corpo está sentindo algo. Então, se você está feliz, por exemplo, o que você sente? Tem algo no seu corpo que você sente? Talvez você se sente mais leve, mas se você estiver tenso, se você estiver tenso, você começa a suar, seu corpo começa a ficar um pouco gelado. Isso é normal, tá? Porque você está na frente. Mas tem emoções que ela demonstra no seu corpo.
Mas infelizmente nós não aprendemos muito sobre essa conexão entre alma e corpo. Então nós não temos a capacidade de discernir o que está acontecendo. E às vezes nós não somos capazes nem de colocar, né, um nome ou colocar o dedo naquele sentimento, porque nós não temos esse entendimento dessa conexão. Mas nós precisamos aprender mais sobre isso. Tá? Porque quando eu estou conectado com os meus sentimentos, eu posso então ir orar e posso chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou nervoso, eu estou com raiva, eu estou feliz ou triste, mas às vezes nós não sabemos nem o que estamos sentindo, porque nós não temos essa conexão apurada entre o corpo e a alma. E Deus, ele nos criou dessa forma, então nós precisamos crescer nesse entendimento. Porque se nós simplesmente ignorarmos os nossos sentimentos, nós não podemos então escutar o Espírito Santo, aquilo que Deus está querendo falar pra gente. Porque nós somos tão desconectados que não conseguimos discernir a voz do Espírito Santo. Então é por isso que é importante entender sobre o relacionamento entre o seu corpo, alma e espírito. E vemos aqui nesse versículo nesse versículo fala assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então podemos discernir as coisas. Eu já experimentei às vezes estar na casa de alguém e eu consegui sentir no meu corpo que tinha demônios naquela casa. Às vezes eu posso sentir no meu corpo, eu posso sentir através dos meus sentidos que tinha uma presença santa de Deus, como hoje. Quem sentiu hoje a presença de Deus aqui? Amém? Como que você sentiu isso? No seu corpo. Você sentiu, você experimentou essa presença de Deus no corpo através das suas emoções. E nós precisamos aprender a estar entonizados e sintonizados com Deus através do nosso corpo. Amém? E com esse entendimento nós podemos ajudar as pessoas que estão às vezes com dificuldades, em outras palavras, com, por exemplo, vícios ou alguma doença psicológica que tem um efeito, né, no corpo e na mente. Então o corpo sem o controle do Espírito Santo pode se tornar viciado. Então na igreja nós oramos para a cura física, né, pela libertação de maldição hereditária, coisas que vêm da sua família que precisa ser quebrado, né? Mas também entendemos que nem tudo aquilo que é físico tem somente uma solução espiritual. As pessoas podem ser ajudadas através da oração, através de discipulado, mas às vezes nós precisamos mesmo ir para uma terapia, para um fisioterapeuta, ou outra vezes para um doutor. Então é importante a gente ter um discernimento sobre as coisas, e às vezes temos que entender quando que a gente precisa ir para Deus e quando que a gente precisa também ir para médicos ou para um profissional. E também nós precisamos entender quem que é as pessoas maduras, né, que podem nos ajudar nessas áreas. Amém? Então nós somos 3 partes: o corpo, como dissemos, e agora vamos falar um pouco sobre a alma, e depois, por último, vamos falar do espírito. Então nós somos um espírito que temos uma alma e vivemos num corpo. Amém? Vamos falar um pouco agora sobre a alma. Então aprendemos que o corpo nos dá consciência do mundo exterior, e a alma é quem nos conecta com o mundo interno de pensamentos, sentimentos, tomadas de decisões, atitudes, crenças e comportamentos. Isso é o que acontece dentro da sua alma, dentro de você. Isso revela a nossa personalidade e nos permite ter autoconsciência. Às vezes os nossos pensamentos podem ser negativos, ou seja, distorcidos, tá? Isso pode afetar nossa saúde psicológica, mas você sabia que essa negatividade também pode afetar a sua saúde física e espiritual?
Se, por exemplo, você começa a pensar que você não é digno, ou às vezes que você não tem nenhum valor, ou que talvez ninguém te ama, você pode talvez se trancar no teu quarto, ou talvez você pode parar de comer, ou talvez você come mais do que você precisa, você pode ficar doente, você pode parar de orar e parar de ir para a igreja, porque você para de acreditar em Deus. Por que acontece? Porque as suas emoções, o teu corpo, a tua alma, ela está te guiando para um lugar longe de Deus, porque você começa a acreditar em mentiras e não em verdades. A nossa alma, ela é a mediadora entre o nosso corpo e o nosso espírito. Ela faz a mediação entre o reino espiritual por meio do discernimento espiritual e da fé. E faz a mediação do reino físico por meio da interpretação das informações dos cinco sentidos. Então a alma, ela está no meio. Então a alma, ela é mediadora entre o nosso corpo e espírito. Então só para colocar mais ênfase nisso, ela faz a mediação entre o reino espiritual e por meio do discernimento espiritual e da fé. Então como que você conecta? Através da fé e através do discernimento. Então para que você conecte com o reino espiritual, você vai precisar de fé, isso você vai precisar de discernimento. Isso tudo acontece ali no mundo da sua alma, tá? E você pode entender o que está acontecendo com o seu corpo através dos 5 sentidos. E o apóstolo Paulo, ele prestou atenção que muitas vezes experimentamos esses pensamentos, sentimentos e comportamento quando disse em Romanos 7,15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso não faço. Mas você pode ver que até o apóstolo Paulo, ele começa a ter dificuldade na sua vida com algumas decisões. Mas nós precisamos sempre buscar a Deus e procurar crescer. Amém? Aqui está a interação. Você vê a sua alma, o seu pensamento ali, e tem o mundo espiritual e você tem o mundo físico. E é assim que funciona. Se fosse uma ilustração bem rápida aqui para vocês. Então, só um pouco de informação para que você entenda. A palavra grega para a alma é psique. Psique. E é encontrado em vários lugares no Novo Testamento. Psique é definida como a mente, a vontade e emoções. De psique derivamos da palavra psicologia e podemos traduzir em estudo da alma, tá? Então, psicologia é traduzido do original entre estudo da alma. E a psicologia é então o estudo e a ciência da mente, do comportamento, que é a vontade, das emoções e da interconexão dos três. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o espírito humano. O nosso espírito, ele nos dá a consciência de Deus. Em João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Tá? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E também precisamos ver ali que Jesus, ele era alguém que era muito conectado com o Espírito de Deus. Vamos lá para Marcos capítulo 2, verso 8. Diz: mas imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que eles racionavam assim consigo mesmo, ele lhes disse: por que vocês racionam sobre essas coisas em seus corações? Jesus, ele era uma pessoa tão conectada com o Espírito que ele tinha discernimento das coisas que estavam acontecendo em volta dele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E o corpo dele era totalmente restaurado. E ele nunca teve dificuldade ou problema de discernimento,
Daí, às vezes nós não podemos fazer o que Jesus fazia porque a nossa alma está machucada, está ferida e não temos essa capacidade. Mas é no nosso espírito que nós possamos compreender coisas abstratas como amor, significado e propósito, tá? Vamos dizer junto? Fala isso pro seu vizinho aí. Você é um espírito, você tem uma alma e vive num corpo. Você sabia disso? Você é um espírito que tem uma alma e vive num corpo. E enquanto o corpo nos conecta ao mundo exterior e a alma nos conecta ao interior, o espírito nos conecta ao reino espiritual. Na verdade, é somente através do espírito que a alma e o corpo podem inteiramente, plenamente interagir com Deus. Então, a nossa alma e o nosso corpo, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser curado, porque isso às vezes pode nos impedir de conectarmos com Deus, porque tem às vezes algum machucado, alguma coisa que precisa ser curada, retirada ou restaurada. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Diz o seguinte: essas são as coisas que Deus nos revelou revelou pelo seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, exceto o seu próprio Espírito que está dentro dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. O que recebemos não é o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender o que Deus nos deu gratuitamente. Então, quanto mais conectados nós estivermos com Deus, mais revelações vamos obter de Deus, e temos que estar aberto a esse relacionamento. Amém? O Espírito, a função do Espírito era comunicar a alma, e a alma então comunica ao corpo. Amém? Então é Deus Pai e Jesus e o Espírito Santo são os donos e os diretores das nossas vidas. Amém? Então nós temos os diretores da nossa vida. Quem que é? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Né? E quanto mais conectados nós somos com a nossa diretoria, mais nós podemos nos mover no poder de Deus. Nós fomos criados e nós fomos feitos para ser guiados pelo Espírito de Deus, né? E esse é o desejo dele, né? O propósito de Deus foi interrompido, infelizmente, quando o pecado acabou entrando para a nossa vida, porque ele escureceu o nosso espírito e nós acabamos escolhendo a nossa própria vontade ao invés da comunhão com o Espírito Santo. Então, esse foi o grande problema. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, né, as coisas foram escurecendo dentro de nós, né, porque nós não conseguimos mais enxergarmos as coisas espirituais. E é por isso que precisamos da cura. Amém? Então, 2 Coríntios 4,16, portanto, não desanimamos, embora exteriormente estejamos definhando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Essa é a nossa fé e a nossa esperança. E ainda que temos que caminhar por tempos difíceis, dentro de nós Deus está trabalhando, está moldando a nossa vida e nos transformando cada vez mais. O nosso corpo e a nossa mente estão sujeitos à cegueira e à decadência, mas o Espírito está acima de ambos. E é por isso que é tão importante, queridos, trabalhar no próximo processo de santificação. Deus, ele não está interessado apenas na nossa vida espiritual. Ele está preocupado com toda a sua vida. Como eu disse que ele não tem interesse somente na sua vida espiritual, ele não somente está interessado que você ore, lê a tua Bíblia, vem para a tua igreja. Ele não quer somente isso. Ele quer curar o seu corpo por inteiro. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar os seus pensamentos. Ele quer que você aprenda a lidar com o seu passado. Ele quer que você não seja preso ou escravo de algo no passado. Ele quer que você cumpra o teu chamado aqui nessa terra. Amém? Lembra que Deus, ele está ele mora no teu espírito. Né?
Deus, ele é espírito, né? E o nosso eu é a nossa alma, e os nossos sentidos estão no nosso corpo. Amém? Então, para nos tornarmos maduros, precisamos da ordem divina em nossas vidas. Amém? O que pode acontecer psicologicamente e espiritualmente quando o corpo governa a alma e o espírito? O que você acha que acontece? Ou o que acontece se a alma está governando o corpo e o espírito? O que acontece quando as coisas estão fora da ordem divina e não estão organizadas na sua vida? Jesus disse lá em Mateus 26:41: Vigiai e orai para que não caíis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fala isso para o teu vizinho. Não se esqueça, tua carne é fraca. Então, quando vemos na Bíblia a palavra carne, o que isso está falando sobre o quê? A tua alma e o teu corpo. Essa é a nossa batalha. Nós lutamos contra a nossa carne, tá? E tem uma guerra muito grande acontecendo dentro de nós. Então a pergunta é: quem está governando quem? É o corpo governando a alma e o espírito? É a alma governando ou é o espírito governando? Deixa eu responder algumas perguntas. Por exemplo, se o corpo estiver no controle, sabe o que está acontecendo? O vício toma conta. Quando o nosso corpo ele anseia por coisas ou tem vontade de certas coisas, isso afeta o nosso cérebro. Isso pode se transformar em um vício, né? Então, vícios, né, emoções de vícios pode tomar o controle do seu corpo. Então, você já viu falar, tem uma pessoa que tem vícios, ele tem uma visão de túnel. Então ela não enxerga mais nada, ela só enxerga a sua vontade, tá? E esses vícios, eles começam a falar com eles e tomar o controle da sua vida. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo que todos vão entender. Se você tem um vício de rede social, você tem essa visão de túnel. Eu preciso ir lá no meu Facebook, eu preciso ir lá no meu Instagram. Aí você pergunta, você fala pra você mesmo: vou ficar lá só 5 minutinhos. Mas no final, quanto tempo você ficou lá? 2 horas, 3 horas. Por quê? A sua visão é uma visão de túnel. Você não enxerga mais nada. É só aquilo que você quer, tá? E algumas pessoas, elas podem ser viciadas em álcool, em drogas, em comida ou qualquer outra coisa que pode estar tomando conta da vida deles e tomando controle. Então, se o seu corpo está tomando conta de você, tendo controle e comando sobre a tua vontade, isso é algo que você precisa orar sobre isso. É algo que você precisa buscar ajuda, tá? Porque você não nasceu para ser controlado pelas suas vontades. Você nasceu para ser controlado pela vontade de Deus, tá? Então precisamos nos sujeitar-nos à vontade de Deus, não sobre as nossas próprias vontades. E às vezes isso é uma guerra muito grande, gente. E nós precisamos buscar ajuda, né? Jesus disse: nosso corpo é fraco e nós precisamos, né, ser treinados através de disciplinas espirituais e às vezes mudar alguns hábitos nas nossas vidas. Não se preocupe, eu não tenho tempo de entrar muito a fundo nesse assunto hoje, mas depois, em breve, eu estarei pregando sobre mudança de hábitos, tá? Mas vamos falar agora de quando a alma está sobre o governo. Então, quando você tem a alma controlando o seu corpo e o espírito, o que você tem? Você corre o risco de ser depressivo. As suas emoções estão sempre à flor da pele, né? O seu humor tá sempre afetado, né? Eu não vou estar entrando muito a fundo nas coisas, nas doenças mentais, mas você pode, muitos aqui já devem ter alguma experiência com ansiedade e depressão.
né? E tem muitas outras doenças que são doenças da alma. E doenças da alma é algo muito difícil de enxergar, né? Porque o que acontece? Quando você quebra a sua perna, você vê que tem um osso que não tá certo. Mas se tem algo quebrado dentro de você, nas suas emoções, se tiver algum trauma, alguma coisa que você tem dentro de você, é difícil entender o que está acontecendo. E é por isso que precisamos buscar ajuda. Mas só para te dar alguns exemplos. Tem pessoas que às vezes a alma delas é controlada por raiva. Você conhece esse camarada? O filme, ele tá nos cinemas. Você pode assistir, eu recomendo. Você pode aprender um pouco mais sobre emoções. Nós vamos lá para Efésios 4, 26 e 27. A Bíblia diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que está falando aqui, gente? É errado ficar nervoso ou se irar? Não. Mas qual que é o problema? O sol não pode se pôr enquanto você ainda estiver nervoso. O que é isso? Você não pode deixar a raiva tomar controle da sua vida, e que isso seja algo perpétuo na sua vida. Você pode sentir o sentimento temporariamente, né? E essas coisas não são pecados, mas é como você expressa essas emoções, como você, né, coloca isso no mundo natural. Às vezes você se machuca porque você está nervoso consigo mesmo, você expressa isso de uma maneira errada para com o familiar, né? Não, daqui a pouco eu vou estar preparando algo, né, mais aprofundado sobre as emoções. Pelo menos mais 2 palavras eu quero dividir com vocês. Então, as suas emoções, elas são boas, né, até aquelas que são mais difíceis, mas nós não podemos pecar quando temos essas emoções. Podemos ter emoções, podemos ter sentimentos, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Podemos ver na Bíblia, eu quero te mostrar uma passagem de como Jesus ele pôde, né, lidar com pessoas que teve um problema muito difícil. Vamos lá, vamos ler a passagem de Lucas, capítulo 3, versos 10 ao 17. Num sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E estava lá uma mulher que estava aleijada por um espírito há 18 anos. Ela estava curvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse-lhe: mulher, você está livre da sua enfermidade. Então ele impôs as mãos sobre elas. E imediatamente ela se endireitou e louvou a Deus. Diga comigo, louvou a Deus. Indignados porque Jesus havia curado no sábado, os líderes das sinagogas disseram ao povo: há 6 dias para trabalhar, então vem e seja curado nesses dias, não no sábado, né? Pessoas doidas. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vocês não desamarra o boi ou o jumento da baía e o leva para dar-lhe água? Então, esta mulher é filha de Abraão, a quem Satanás manteve presa por 18 anos, não deveria ser libertada no dia do sábado daquilo que aprendeu? Eu vou terminar aqui. Quando ele disse isso, todos os seus adversários ficaram humilhados, mas o povo ficou encantado com todas as coisas maravilhosas que ele fazia. Então nós podemos ver aqui no versos 11 e 16 que Jesus estava conectado ao Espírito de Deus e discerniu espiritualmente que o problema da mulher é espiritual e não físico. Se você ver alguém que está caminhando
encurvado, você vai falar o quê? Essa pessoa precisa ir pro médico. Mas quando Jesus olhou para ela, o que Jesus disse? Tem um espírito imundo, tem um problema, ela está presa por conta de um espírito imundo e ela precisa ser libertada. Jesus, ele estava então conectado. E você pode ver aqui que Jesus, ele podia enxergar qual que era o problema dela de verdade, porque ele estava conectado com o Espírito Santo. Ele não pensava de uma maneira diferente, ele podia olhar então para aquela pessoa e enxergar a verdade, porque o corpo dele, as emoções dele não opreendia para que ele não pudesse, né, discernir aquela situação. Então Jesus sabia que aquela mulher precisava de libertação espiritual para poder experimentar a cura física. Além disso, Jesus reconheceu o efeito que 18 anos de doença física tiveram sobre a alma dela. Você imagina comigo aqui agora. Imagina como que você acha que a mente dela, né, a vontade dela e as emoções dela estavam durante esses 18 anos, depois de 18 anos com uma doença. Como você acha que isso era para ela? Como você acha que o relacionamento dela era com os outros e com ela mesma? Provavelmente era algo muito difícil, gente. Né? A autoestima dela provavelmente era muito baixa. Muito provavelmente, talvez ela não conseguia cuidar da sua própria casa ou das suas próprias afazeres, sem contar o desafio que era em adorar a Deus, em estar, né, na presença de Deus. Mas Jesus, ele olhou para ela, né, e chamou ela para ele. No meio de uma reunião, ele chama ela, ele encosta nela, né, ele usa o corpo, e fazendo isso, ele não somente cura o corpo, mas ele cura também a alma. E ali ele mostra que ela é especial quando ele chama ela de filha de Abraão. E ele demonstra o valor que ela tinha, né? E Deus, ele quer que nós tenhamos um encontro com ele, amém? Ele quer que nós sejamos, né, libertados de toda e qualquer forma de opressão. Ele quer curar o nosso corpo, ele quer curar a nossa alma, né? E a evidência que aquela mulher foi curada, o espírito dela foi curado, é porque ela se endireitou e louvou a Deus. Quando Jesus restaurou a identidade dela como filha de Abraão. Então nós podemos ver como o mundo espiritual, ele pode afetar, né, todas as outras áreas das nossas vidas, né, até mesmo a nossa habilidade de adorar a Deus. Então, se o seu corpo não está bem, muitas coisas não estão bem. E essa mulher, ela tinha uma fortaleza, tinha um demônio segurando a vida dela, e porque o corpo dela não estava bem, a alma dela não estava bem, as suas emoções provavelmente não estavam bem. Mas quando Jesus mudou a situação, curando ela, né, libertando ela, o que aconteceu? Imediatamente, ela foi completamente mudada. Tudo na vida dela mudou naquele momento. E Deus, ele pode fazer isso na sua vida. Amém? Como assim que abrimos o nosso coração para Ele. Então, para concluir, hoje nós aprendemos que Deus, ele quer que nós experimentamos Ele por inteiro, plenamente. Ele quer que nós estejamos preparados para a volta dele, porque ele vai voltar. E para que isso nós precisamos santificar o nosso corpo, alma e espírito. Não é somente sobre pensar sobre a sua vida espiritual. Você tem que pensar na sua vida como um todo. Tudo na nossa vida precisa ser santificado, porque tudo isso vai glorificar a Deus. E nós precisamos aprender e lembrar que tudo aquilo que fazemos pode afetar o nosso corpo e o nosso espírito, e da outra forma também. Então tudo aquilo que fazemos com o nosso corpo pode afetar a nossa alma e o nosso espírito. Aquilo que fazemos emocionalmente vai afetar o nosso corpo e o nosso espírito. E quanto mais liberto, quanto mais você conseguir lidar melhor com esses desafios da sua vida, mais conectado o seu espírito vai estar com Deus. Amém? E Deus vai poder usar a sua vida. E para mim, isso é algo que eu tenho uma preocupação. Eu estou sempre buscando por cura, né, e discernimento na minha vida, né?
eu leio livros, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu faço tudo aquilo que eu entendo que é importante para me crescer espiritualmente e emocionalmente, e também para ter um corpo saudável, né? Deus, Ele quer nos curar por inteiro. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por vocês. Para terminar, tem um versículo na Bíblia. Vamos lá? João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida e a tenham em plenitude. Deus quer que nós tenhamos vidas e vida em abundância. Em outras versões diz: Deus, Ele quer te dar o melhor. Assim que enquanto você viver nessa terra, Ele quer o melhor para você. Infelizmente, algumas pessoas, eles pensam: quando eu estiver lá no céu, as coisas vão melhorar lá no céu. Tudo vai ficar bem lá no céu. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nós precisamos correr atrás do melhor que Deus tem para nós ainda aqui nessa terra. Nós precisamos ser como Jesus, abençoando as pessoas em nossa volta, né? Se Jesus Ele te salvou para que você tenha uma vida melhor, mas e também para que você possa abençoar outros à sua volta. Não pense que essas bênçãos, essas coisas é só para você. Não, é também para outros ao seu lado. E se você vê algumas coisas na sua vida que estão te prendendo, que estão impedindo que você viva o melhor de Jesus, ou às vezes você entra para a presença de Deus e pensa: nossa, eu estou tão preocupado, tão cheio de ansiedade dentro de mim. Ou às vezes você está carregando alguns vícios. Começa a orar por isso, começa a buscar ajuda. Não concorde com o erro da sua vida, porque essas coisas são mentira, porque Jesus Ele veio para te libertar. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos.